Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou tirar a dúvida de um colega. Eu postei essa questão aqui num simulado de 50 questões de informática. E no minuto 8:03, o colega ficou com dúvida em relação ao gabarito, né? A resposta da pergunta no minuto 8:03 está correta? Então vamos lá. Qual é a pergunta? Como é chamado o software usado pelo Windows para controlar os dispositivos de hardware do computador? Então nós temos aqui uma questão de software, né? Como é chamado esse software? Item A, backup. Então, o que é o backup? O backup é uma cópia de segurança, né? É uma cópia de arquivos. Se você tem arquivos importantes no seu computador, seja jogos, seja fotos, se você trabalha home office, enfim, se você tem arquivos aí de estudos, seus arquivos importantes, é interessante que você sempre tenha uma cópia de segurança. Caso haja algum problema com o seu computador, né, se ele for roubado, se ele der o prego, se o seu HD queimar, é importante que você tenha uma cópia desses arquivos. Então, nós temos, você pode fazer essa cópia de arquivos num pendrive, se forem poucos arquivos. Você pode ter um HD externo. Você pode fazer o backup na nuvem, né, que hoje nós temos essa tecnologia aí da nuvem. Você pode salvar tudo online. Então, nós temos várias formas de backup. Então, é interessante que você tenha os backups dos seus arquivos. Então, o item A não é o nosso gabarito, está descartado. O item B, sistema operacional. O que é o sistema operacional, né? É um software ou um conjunto de softwares cuja função é administrar e gerenciar os recursos de um sistema, desde componentes de hardware e sistemas de arquivos a programas de terceiros, estabelecendo a interface entre o computador e o usuário. Então, o sistema operacional ele vai estabelecer aí uma relação entre você e o computador, né? Então, pode ser um software ou um conjunto de software. Aqui nós temos o Windows, nós temos também o Linux. Para celular, nós temos o Android. Então, nós temos vários sistemas operacionais. Mesmo que você não soubesse a definição de sistema operacional, você poderia ver aqui com a pergunta que ele fala assim, ó. Como é chamado o software usado pelo Windows? Então, ficaria estranho, né, se você sabe que o Windows é um sistema operacional, então, como seria chamado o sistema operacional usado por outro sistema operacional? Ficaria estranho, né, um sistema operacional usar outro. Então, a gente descarta aqui o item B também. O item C, drive. Então, o que são os drives? São os programas responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional de computador e o hardware conectado a ele. Então, aqui é o nosso gabarito, né? A letra C, drive, é a resposta. O drive é um software, e ele é responsável pela comunicação do computador, do sistema operacional do computador com o hardware. Por exemplo, se você tem uma impressora e aí você quer usar essa impressora no computador, você tem que ter um drive, né? O drive vai fazer essa comunicação entre a impressora e o computador. Antigamente, a gente tinha os drives em disquete ou em CD. Então, quando você comprava a impressora, vinha um CD para você instalar o drive. Se você perdesse esse CD, aí você teria que procurar no site do fabricante se lá tinha disponível o drive para você baixar, né? Hoje em dia não. O sistema operacional já traz muitos drives embutidos nele, aí quando você conecta o cabo da sua impressora, o sistema operacional já detecta e instala sozinho. É bem mais prático. Então, tudo tem drive. Estou falando da impressora como exemplo, né? Mas tem o drive da placa de vídeo, da placa de rede, modem, enfim, tudo que você vai conectar no computador tem um drive. Então, aqui é o nosso gabarito. E o item dele diz, nenhuma das alternativas que está errada, a gente viu que o gabarito é a letra C. Então, o colega aqui perguntou, né, se a resposta está correta. Sim, a resposta está correta. O gabarito é a letra C, drive. Eu não sei exatamente qual foi a dúvida que ele teve, mas eu acredito que tenha sido em relação ao drive versus drive, né, que é parecida. A diferença é que um tem o R no final. Aqui trata de software e o drive sem o R trata do hardware. Então, eu trouxe mais uma questão para a gente fixar esse conhecimento. Ó. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente sobre o conceito básico de hardware e de software. Então, se você tem dúvida em relação a driver e drive, é ideal que você
escreva no cantinho da prova, né, quando for resolver, porque se você for ler primeiro os itens, você vai confundir. Você pode começar a ler e misturar as ideias. Então, é ideal que você faça separado. O drive é o hardware. Uma dica aqui para você lembrar é a palavrinha pendrive, né? O pendrive, ó, ele não tem o R no final. Então, você vai lembrar, né, que o pendrive é um hardware, é um equipamento físico. Então, isso aqui te ajuda. E o driver com R no final é relacionado ao software, né? A parte lógica. Então, vamos aqui aos itens, ó. O item A, drive sem o R, né? É software? Não. Aqui é hardware, né? Trocou. E drive com o R no final é hardware? Não, aqui é software. O item A trocou, então tá errado. O item B, tanto driver como o driver é hardware? Não, são duas coisas diferentes. No item C, tanto driver como driver é software? Não. Aqui ele juntou tudo e não é, né? A gente acabou de ver que são coisas diferentes. E no item D, ó, driver é hardware, certo? E o driver com R é software, certo? Então, o nosso gabarito é o item D. Então, é uma questão bem simples, mas se você confundir, vai perder a questão. Então, lembre dessa dicasinha aqui do pendrive, né? Que termina com E. E o pendrive é parte física, então é hardware. Que isso pode te ajudar aí em alguma questão. Então, eu espero que a dúvida tenha sido esclarecida e aguardo vocês no próximo vídeo.